objetivo é esse mesmo, é despertar. E é igual eu falei, isso não acaba nunca. Depois que morrer também continua. Porque isso é infinito. É, o objetivo também aqui é para vocês ter a consciência, né, o famoso despertar da consciência. O que é isso? É vocês saberem que vocês não é somente o corpo físico. Não é tipo, nasci, cresci, envelheci e morri. Pronto, acabou. Não é isso. Isso é só uma pequena, a menor parte de tudo, de um todo. A gente não tem várias vidas, né? A gente tem uma vida que se manifesta de várias vezes. Então, quando se fala em regressão de vidas passadas, na verdade você está indo para um outro ponto. É um outro cenário, mas é a mesma vida. Você sempre vai reencarnar, vai vir para esse para um mundo em um outro formato, em um outro propósito, para cumprir outra coisa que você lá no Entre Vidas você decidiu, você escreveu o seu mapa lá. Então tudo isso é real. E nesse módulo, da agora para frente, o objetivo é que vocês trazem isso, vocês vivenciem isso mais vivamente, né? Porque vocês, né, todos nós, fazemos isso inconscientemente. Toda vez que nós vamos dormir, nós projetamos, nós vamos pro mundo pro plano astral. Independente da nossa crença, isso acontece. Porque o corpo emocional, o corpo astral, que é a mesma coisa, é ele que de fato permanece. Dele e os outros que são os corpos mais sutis ainda. Então, quando você entrar no modus, que eu até dei um nome bem bonitinho para isso, né? Modus desesperos, entrou no drama, entrou qualquer tipo de distúrbio, qualquer tipo de desequilíbrio, desarmonia, você entrou nesse padrão que é esse padrão dramático, esse padrão que, né, o corpo ele não consegue respirar e aí gera desconforto, e como a gente não sabe ler o que ele está querendo dizer, a gente entra em desespero. E isso é um nível até profundo, mas existem níveis mais profundos ainda, que é da angústia, e o mais profundo de todos, que é a agonia. Quando o ser humano chega no nível de agonia, literalmente ele está bem, literalmente no fundo do poço. Por exemplo, uma depressão bem profunda, né? Uma pessoa quando está numa depressão bem profunda, está tomando remédios já, né, com tarja preta, enfim, tudo aquilo ali, a pessoa já está totalmente mergulhada numa escuridão, né? E isso é no mínimo assustador, para a pessoa, principalmente, e toda a energia que ela emana no ambiente com as pessoas com quem ela convive. Então a responsabilidade dela estar em harmonia é muito grande. Eu estar bem, eu estou contribuindo mesmo, porque eu estou emanando energias boas, frequências elevadas pro universo no todo, tá bom? E que bom, né, que você está começando a ter essa consciência. O primeiro passo para você se libertar do mal, do medo, da ignorância é trazer o conhecimento, a luz do conhecimento, né? O autoconhecimento, ou seja, me conhecer é a melhor coisa do mundo. Por quê? Porque aí eu encontro que o objetivo nosso aqui, desse curso, é a paz interior. E quando se fala em paz interior, parece que é uma coisa assim, né? Tipo, legal, não é nada disso. Contribui, mas é um estado que está lá dentro e que ele só precisa ser ativado. E é tão simples que a maior parte das pessoas não atentam a isso. Então, quando se fala em paz interior, você acessa algo muito grande, que é o seu espírito, a sua alma. E aquilo ali toma conta dos seus corpos, e aí você entra em harmonia. Vocês vão sentir isso daqui a pouco. Ju, vai lá. E aí, como que foi para você? Quais foram os seus insights? Como que foi para você esse primeiro módulo? Então, eu percebi
alguns dos exercícios, né, que eu vim aprendendo aí durante esse primeiro módulo tem feito a diferença. Quando eu estou em contato com algum tipo de energia de cura, terapêutica, eu tenho sentido com mais facilidade. E durante o sono, né, eu tive uma experiência que eu contei no IT com a Aline, né? Teve um envio de cura da chama verde, que é dos arcturianos, que ficam em uma outra dimensão. Uhum. E a pessoa fez ali o envio coletivo, eu solicitei, né? E durante o sono, eu até nem deixei minha água. Eu falei assim, eu não vou pegar minha água, que vai que eu lembro de alguma coisa que eu não gosto. Então eu vou deixar quieto. Mas eu, mesmo sem tomar água, eu lembrei. E foi assim, uma experiência que eu nunca vou esquecer. E eu tenho, assim, montado meio que um quebra-cabeça. Cada hora eu vou achando uma peça, sabe? Legal. Teve algumas imagens que já apareceram para mim antes e que apareceu naquele exercício da sombra também e que apareceu nesse sonho que eu tive, né? Nessa experiência que eu tive durante o sono. E eu vou, assim, procurando montar a cabeça para poder entender o todo. Ainda não entendo tudo, mas as coisas começam a fazer sentido na hora que eu junto uma peça com a outra. Isso. Esse é o caminho. É isso mesmo. Essa é a jornada. E quanto mais vocês voltarem-se para vocês mesmas de uma maneira amorosa, eu sempre vou usar isso, essa frequência amorosa, porque é tudo, né? É tudo, porque a frequência do amor, o que ela faz? Ela quebra, ela rompe tudo que interfere no processo natural da vida. Lembra que nós nascemos do amor, todos nós. E aqui a gente não está falando do amor, vamos usar o termo assim, carnal. É o amor, a frequência. É uma coisa muito maior do que a gente imagina. E isso não dá para expressar em palavras, é uma coisa que não tem como realmente mensurar isso. É só quando você vivencia isso, você sente no corpo. Ó, na hora que eu falo isso aqui comigo, pelas minhas experiências, ele já vibra. E ele já muda o meu corpo. Ó, eu sinto aqui. Só que isso não é uma coisa que eu consigo passar para vocês. Tipo, ó, sinta aí, vai lá. Não tem como. Por quê? Porque isso é em mim. Então, eu quero que vocês passem por essa experiência. E para já adentrando já no nosso segundo módulo, que é a apometria, né? A apometria, ela vem do grego, essa palavrinha, e é sem medida. Então, já pelo termo da palavra, ela tipo é um jogo muito gostoso de trabalhar isso na vida. Porque a apometria, assim, eu vou falar que basicamente a apometria é uma técnica de desobsessão espiritual sem nenhum cunho religioso, aonde você faz os seus desdobramentos dos corpos sutis. Isso depois vocês vão receber o material que é tudo descritinho, bonitinho, todo o material. Então a gente está compilando esses materiais para vocês. Depois vocês vão ler lá da onde que veio a apometria, veio lá do o Lacerda. Ele foi um médico e também ele era espírita. E ele conheceu um porto-riquenho. E esse porto-riquenho falou de uma técnica que na época não chamava-se apometria, chamava hipnometria. Era uma mistura, sabe? Parecia meio que hipnose, mas não é. É um nome que ele cunhou. E ele explicou e ensinou para o Lacerda, e o Lacerda começou a estudar sobre isso. E ele viu que fazia muito sentido essa técnica. Por que ela é de cunho espiritual? Porque ela trabalha no sutil, no sentir. Não é algo palpável a olho nu, vamos dizer assim. E vocês vão entender que daqui para frente, essas duas mãos de vocês, ela é a ferramenta de trabalho. Porque lembra que eu falei que ela tem os chakras e imposição reiki. Eu sou reikiano, xamânico, enfim, várias linhas de reiki. Imposição das mãos.
Aí você cura plânica. Tem várias técnicas de imposição das mãos. Tem um livro muito legal, que depois eu posso passar por escrito, mas já mostro para vocês. Se eu só achar ele aqui. Cura pelas mãos. Eu não vou achar ele agora. Porque não estava no script. Achei. Esse livrinho aqui, putz, ele é muito antigo. Eu não sei se vocês conhecem, se a Juliana ou a Aline conhece. Esse livro, tipo, usando o popular, é tudo de bom. Ele explica, ele aprofunda. Mas eu vou mandar eu tenho uma relação bibliográfica bom, para quem gosta de se aprofundar, eu tenho uma grande referência bibliográfica. Tem muito livro para indicar. E aqui nesse livro vai explicar praticamente. É a Bárbara, que ela não era só. Ela era uma cientista. Então ela se aprofundou muito nisso. Ela ficou encantada com o poder da nossa energia, da energia humana. E quando a gente fala em energia humana, a gente está falando de energia espiritual também. Energia. Quando se fala em corpo energético e corpo espiritual, estou falando da mesma coisa. Porque quando a gente não usa o espiritual, é para evitar que as pessoas misturam com religião. Então quando eu falo assim, dependendo do público que eu estou trabalhando, eu falo corpo energético. Por quê? Porque tem pessoas ali que quando se fala em espiritual, elas entram num contexto. Mas na verdade é a mesma coisa, porque é sutil. Não é uma coisa que tu vê, é uma coisa que você sente. E tudo que você sente é do mundo espiritual, é o psicoastral. Então, o Lacerda gostou dessa ideia e foi começar a estudar e começou a aplicar. E ele aplicou na esposa, ele trabalhava em um centro e isso começou a fazer sentido. Então, a apometria, basicamente, ela é um trabalho que vai fazer desdobramento dos corpos. Dentro aí do universo espiritualista, dos espíritos, eles têm uma discussão que é o seguinte: tem a mediunidade, que é um conceito mais espírita, e eu nem uso ele, porque na verdade mediunidade, todo ser humano encarnado é médium, porque se não fosse, ele não teria sensibilidade, logo ele não teria corpo emocional, logo ele não estaria encarnado. Basicamente é isso. Então, a mediunidade, aí vai, dentro do espiritismo vai falar mediunidade, médio de cura, médio de transporte, tem médio para tudo quanto é coisa. Mas o fato é que todos nós somos sensíveis, ou médios. Só que cada um vai ter um grau de sensibilidade. Então aquelas pessoas que têm a facilidade de incorporar, que é médio de incorporação, possivelmente vocês ou conhecem, ou já passou, ou já teve algum contato com esse universo, ou pelo menos já ouviu falar, é aquela pessoa que aqui atrás de nós tem um chakra chamado numeral, e vamos usar o termo espírita, a entidade ela se aproxima do corpo energético da pessoa e ele se conecta. Então há um acoplamento. Então quando a gente faz a apometria, o que a gente vai fazer? A gente vai desdobrar o corpo da pessoa com o qual a gente vai atender. Eu posso fazer autoapometria? Posso. E hoje eu vou ensinar uma técnica para vocês praticarem, porque precisa praticar muito para ficar bem afinado. E isso aqui que eu estou fazendo, isso aqui é a apometria. Então, isso aqui, no astral, quando eu tenho a intenção e estou com a energia, estou focado para fazer um trabalho de apometria, por exemplo, quando eu faço isso aqui, no astral é uma explosão, porque é o negativo e positivo aqui. Então, quando eu faço isso, eu estou manifestando algo. Não sei como é que se vocês já vivenciaram as entidades, eu já andei por vários lugares, então já vi. Então, quando a pessoa está incorporada com a entidade, você vê que a entidade fica fazendo isso, né? Ela fica fazendo esses negócios. Isso aqui é para quê? É para você confirmar a sua intenção do que você está fazendo.
Então na apometria você vai fazer o quê? Você vai desdobrar os corpos, né? E vai se conectar com o campo espiritual ou com o campo astral, que é as colônias espirituais. O Chico Xavier falou muito disso, né? O Chico Xavier ele falou muito aqui no Brasil tem algumas colônias espirituais. Então imagine que isso energeticamente nas dimensões, você vindo para cá do pré-vida, você é como se fosse uma alfândega. Aí você para nessa alfândega. E essa colônia não é só os hospitais espirituais, como é dito. É uma colônia, ou seja, tem de tudo ali. Não tem só esse hospital. E também eu vou passar para vocês as relações de filmes para vocês terem uma noção, né, que tudo é noção, para ter uma noção do como é. Que é, por exemplo, tem o filme Nosso Lar mostra bastante isso, né, o hospital espiritual. É como se fosse aqui, né? Tudo que acontece no astral tudo que acontece aqui é igual lá, né? A diferença é só o tipo de dimensão e a energia. Então, quando vocês começarem a ficar bem afiados na apometria, é bem legal, porque, por exemplo, se vocês passarem próximo a um acidente e vocês estão com o seu sentido aguçado, vocês conseguem perceber a equipe espiritual ali no acidente. Uma vez a gente foi para uma outra cidade e no trajeto teve um acidente, né? Um acidente que teve lá. E aí eu senti, né? Eu vi os homens de branco, né? Eu senti a presença deles. Quando você aplica isso e começa a ficar bem afinado com essa energia, com essa sintonia, você começa a ampliar as suas habilidades essenciais, o que? Os seus outros sentidos, além dos que você já tem. Eles são aprimorados, né? Que a visão, o olfato. O olfato ele é primordial para a sensibilidade, é muito importante. Se você sente cheiro de jasmim, não é uma notícia boa. O jasmim ele traz informações de morte ou de doença. Rosas pode ser nascimento, aí depende. Tem alguns cheiros, alguns tipos de cheiros que eles são identificáveis no astral. Então eles vão trazendo uma frequência e isso é uma informação, é uma canalização. Então tudo que vocês vão começar a absorver vai ser diferente agora. O seu corpo astral ele vai ficar mais, como eu posso dizer, mais vivo, mais consciente. E quanto mais vocês praticando, vocês vão entendendo, vocês vão percebendo, vão começando a perceber mais ainda as presenças que vocês não enxergam a olho nu. Então vai ter um aprimoramento no terceiro olho, que é a clarevidência, a clareaudiência. Então tudo isso vai acontecendo. Claro, o que eu estou falando aqui não é de uma noite, da noite para o dia. Amanhã vocês já estão uau, não é isso, não é Harry Potter. Mas é a prática e o mais importante que daqui para frente que eu quero que vocês guardem isso com a coisa mais importante da vida. Sentiu, falou. Depois eu vou deixar bem grande isso para vocês no material, para vocês não esquecerem. Sentiu, falou. Por quê? Quando você sente, o nosso sentir é 27 vezes mais rápido que o pensamento. Quando eu sinto, aí que depois vem o pensamento. Ele é muito profundo. Por isso que a maioria de algumas teorias, algumas correntes, falam que primeiro a gente pensa, depois a gente gera sentimentos. Porque ele é muito rápido. Então quando eu estou aqui, de repente vi um vulto. Se eu deixar minha cabeça tentar entender, já era. Ela começa, foi um fantasma, foi sei lá o que, não. E aí começa a entrar na loucura da cabeça. Por que a sentiu falou? Tô aqui, e daí eu falo pra Juliana assim, Juliana, o que você está sentindo agora? Ela vai falar. Se ela fala de uma vez, é isso. E é verdade, nunca tem um erro sentir. A gente nunca erra no sentir. Porque ele é muito preciso, e você conecta, né? Você conecta com as coisas, com as pessoas, com as dimensões. Então tudo isso
Isso é possível. Porém, não entre na dúvida. A dúvida é medo. E medo bloqueia. Então, a gente vai fazer um trabalho, não hoje, né? Mas na apometria avançada, a gente vai fazer um trabalho de conexão para vocês duas se conectar e reportar a nossa colônia, ao nosso lugar, que a gente faz a reportagem das energias tratadas. Então, na avançada, vocês vão sentir isso mais fortemente. Mas tudo isso na base que a gente vai entender a impulsoterapia, as técnicas da apometria, como que aplica, tudo isso vocês vão aprendendo. E claro, vamos ver mais pra frente como que a gente faz para fazer um encontro presencial, para vocês vivenciarem isso na prática, no presencial. Aí vocês passam pela apometria como paciente, e depois vocês vão começar a aplicar isso. E aí, eu não sei se vocês moram na mesma cidade, se vocês não moram, né? É longe? 2 horas. 2 horas? 2 horas de diferença. Bom. 2? Achei que fosse mais perto. Mas, enfim, isso depois a gente vê como que a gente pode fazer pra gente passar a experiência presencial, para você sentir isso de fato na pele, literalmente falando. Dá pra fazer, né? A apometria se aplica à distância também, mas vocês passarem pela presencial é legal para vocês sentirem de fato tudo isso que vocês vão aprender aqui. Mas isso aí a gente vai, no processo a gente vai dando um jeito. Nada é impossível, deixa eu lembrar um jeito. Então assim, quando alguém falar para vocês, perguntarem para vocês o que é apometria, é uma técnica de desobsessão espiritual, básico. O que ela faz? Desdobra os corpos. Que corpos? Os sutis. Eu já comentei um pouquinho sobre os corpos, o que são os corpos, aonde está ligado uma coisa com a outra. Isso tudo na nossa aula não dá para falar tudo, eu falo o essencial, e aí vocês, porque assim, eu não quero que vocês fiquem preocupados em ficar, tenho que ler um monte de coisa. Não, façam as práticas, exercitem isso no seu corpo, porque é isso que conta. Aí o conhecimento ele começa a vir, porque com o tempo vocês vão ver assim, a Juliana já está, se eu não me engano, já está no universo terapêutico, né? Porque, já é terapeuta já, né, Ju? Você já atende algumas coisas, não já? Eu atendo Biojaxis e a Tamiana eu tenho feito mais para questão pessoal, não tenho feito para outras pessoas, assim, né? Vendido, né? A sessão. Então, quando vocês começarem... Mais barras, processos corporais. Ah, legal. Quando você trazer isso na sua vida, porque eu falo assim, é muito, muito bom fazer o trabalho de apometria. Muito. Nossa, tanto para quem aplica, quanto para quem passa pela apometria. É muito bom. É muito bom. Só que viver a apometria na vida diária, que é o que eu mais quero que vocês levem isso para a vida de vocês. Como assim, Marcos? Quando vocês começarem a ficar sintonizados com a energia de vocês, com a galera de vocês, com a equipe espiritual de vocês, eles vão trazendo as informações. Lembra do eu superior? O eu superior, vocês vão estar mais sintonizados com ele. Então ele traz todas as informações. Por exemplo, dá o exemplo da Ju. A Ju já trabalha com Tamiana, com Biojaxis e outras mais. Legal. Mas como que eu posso fazer o meu trabalho de uma forma que é da Juliana, o que veio para ela? Ela começa a receber essas informações. Mas é o que eu falei, tá afiado. Veio, se veio, e você vai ter o quentinho aqui, que eu vou explicar. O quentinho aqui é o sinalizador. Fez quentinho aqui no peito, é profundo, é o seu sentido. Não tá legal,
Não vai por esse caminho. Desconforto é algo, gerou alguma coisa desconfortável, não é o caminho. Deu quentinho, opa, esse é o caminho. Então, daqui mais 5 minutos a gente vai fazer um tipo de relaxamento. Depois eu vou ensinar os outros tipos de relaxamento, como que mas hoje a gente vai vivenciar um relaxamento. Por quê? Sem relaxamento não tem como sentir de fato. Né? Você precisa sair do padrão automático e voltar para o sentir. Você precisa estar em alfa ou teta. São duas frequências muito importantes. A alfa é a frequência de relaxamento, que é 7.83 Hz, que é a mesma batida do nosso coração, a mesma batida da Mãe Terra, do planeta. Então essa frequência, ela é muito importante. Então, se vocês conseguirem ficar a maior parte do dia de vocês nessa frequência, a vida de vocês fica mais no sentir. Passou disso, de 20 Hz para cima, vocês estão em níveis mais de estresse, de tensão, e aí gera desconforto e todo aquele desespero que a gente já conhece muito bem na nossa vida. Quem não passou por esse momento, né? Quem não passa, né? Mas